Alguém perguntou a Jesus quais eram os mandamentos e ele disse, olha, ele resumiu os 10 mandamentos. A pessoa que perguntou faria referência, claro, aos mandamentos da lei mosaica lá, do Êxodo 20, né? Os 10 mandamentos. E Jesus resumiu aqueles 10 em 2. Amar a Deus e ao próximo. Amar a Deus sobre todas as coisas, acima de todas as coisas, além de todas as coisas, e ao próximo, como a ti mesmo, disse Jesus. Se fizermos isto, estamos cumprindo os mandamentos, porque os outros mandamentos, todos são em decorrência do cumprimento desses 2. Lucas capítulo 10, 25 até o 42, nem vamos ler até o 42, vamos até apenas o 37. Esse texto, ele é um texto que fala muito ao meu coração. Fiquem tranquilos, eu não vou pregar esse sermão aqui. O texto do Bom Samaritano foi o primeiro sermão que eu preguei no meu ministério. Tenho guardado ele lá em casa, umas páginas muito amareladas pelo tempo, assim que nem eu. Ainda datilografado. Tem uma turma antiga aqui que lembra da máquina de escrever. E não era elétrica não, manual mesmo. Olivetti. Eu guardei com muito carinho, com muita recordação. Foi o primeiro sermão que eu preguei na igreja. Era seminarista. Tremia que nem vara verde. E o meu pastor olhando para mim. E eu tremendo. Foi sobre esse texto. Hoje eu não vou falar, não vou pregar esse sermão, está guardado, está lá no arquivo. Vamos falar sobre o tema que usa esse mesmo texto. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou, o que está escrito na lei? Como interpretas? A isso ele respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo? Então Jesus lhe disse, respondeste corretamente. Faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo, certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mão de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de lá. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de lá. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, chegando-se, pensou-lhes os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e, colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo, cuida deste homem. E se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então ele disse, vai e procede tu de igual modo. Jesus, ele tinha sempre essa característica importante, né? Quando alguém perguntava alguma coisa a ele, ele não se limitava só a responder. Poderia fazê-lo. Mas ele tinha o cuidado de mostrar na prática como seria aquela resposta, como funcionaria. Ele não falava só teorias, não, muito pelo contrário.
Às vezes, nós temos perdido de vista essa realidade de Cristo, que deveríamos aplicar na nossa vida, sermos mais práticos nas nossas respostas. Às vezes nos detemos em tanta teoria, em tanta teologia, em tantos dias, quando na verdade bastava que nós fizéssemos o que Jesus nos ensina e mostrasse na prática para as pessoas: olha, é assim que Jesus mostra que tem que fazer, ó, é desse jeito. E pronto, as coisas estariam bem mais fáceis de serem entendidas e praticadas. Jesus fala nesse texto, e nossa reflexão desta manhã: somos chamados a Deus para amar, somos chamados à comunhão para amar a Deus e ao próximo. É para isso que nós fomos chamados, para mais nada. Tudo que fizermos além disso será consequência natural desse amor a Deus e ao próximo. Fazemos para mostrar o quanto nós amamos a Deus. E fazemos para mostrar o quanto nós amamos o nosso próximo também. Aí no nosso texto desta manhã, nós colocamos aí na nossa introdução que o amor é o vínculo da perfeição. Está lá em Colossenses 3,14, 1 João 4,8, Apocalipse 2,4. As Escrituras também indicam que Deus é amor. Ele é a essência do amor. 1 João 4, 7 a 21. O amor começa em Deus, passa pela nossa casa e se estende ao nosso próximo. Amar somente a Deus e ao próximo? Não, muito mais. Amor aos que não nos amam e até aos inimigos, os que não gostam de nós. O amor mostrado por Deus nas Escrituras, na sua palavra, ele vai muito além do que apenas a Escritura diz aqui. Ele vai penetrar na vida das pessoas, aquelas que convivem conosco. Não basta apenas eu amar a Deus, mas as pessoas precisam ver com a minha vida, com as minhas atitudes, com as minhas ações, que eu realmente sou uma pessoa que ama a Deus. Porque as minhas ações e atitudes mostram isso. Eu não tenho um discurso do amor a Deus, mas eu tenho a vivência desse amor. Eu vivencio esse amor primeiro na minha vida e mostro para as pessoas, mas eu não preciso dizer: olha, olhem para mim, vejam como eu amo a Deus, não preciso de nada disso. As pessoas vão notar, vão observar, vão entender realmente. Essa irmã ama mesmo a Deus. Olha a vida dela, olha as atitudes que ela toma, olha as respostas que ela dá, olha o jeito como ela age. Olha aquele irmão, como ele realmente ama a Deus. A gente sente isso, quando ele abre a boca, a gente sente que é alguém que realmente ama a Deus. Não tem apenas teoria, mas vivencia este amor a Deus na prática. Ah, e ama também ao próximo. A Bíblia nos ensina que a gente amar a quem nos ama não é vantagem nenhuma. Se você disser para mim: pastor, amo muito a minha família, eu digo: ótimo, mas você não me disse novidade nenhuma, eu também amo a minha. Quem é que não ama a sua família, sua própria família? Mas não faz nenhuma vantagem. Amar os que nos amam também? Ah, é muito fácil, claro. Só recebemos reciprocidade de amor, isso é lindo. Mas quero ver amar a quem não nos ama, gostar de quem não gosta de nós, conviver com quem nos aborrece. Pois é, aí é que são elas. Aí é que é verdadeiramente amor. Porque o amor, ele vai superar, ele vai suplantar, ele vai além daquilo que nós podemos fazer. Quando realmente amamos o nosso próximo, não estabelecemos barreiras,
não fazemos discriminações de ninguém, amamos sempre, em todas as circunstâncias. Me agrada, eu amo. Não me agrada, eu amo também. Não vou deixar de amar por causa disso. Vamos avaliar nesta manhã aqui rapidamente, irmãos, algumas consequências e necessidades desse chamado à comunhão para amar a Deus e ao próximo. Em primeiro lugar, a prática do amor é o grande mandamento. Nossa vocação primordial é amar. Modelo é o nosso referencial. O modelo de Jesus é a prática do amor. Amar é a essência da fé cristã. Amar é um conjunto de ações. Amar a Deus e ao próximo não é um ato isolado, não é um ato de momento. Hoje eu quero amar a Deus, mas amanhã eu não estou assim com tanta vontade de amar a Deus, não estou muito disposto. Hoje eu vou amar o meu próximo, mas amanhã talvez eu não esteja com muita vontade de amar. Não é assim que funciona. Amar é um conjunto de ações. A Bíblia, ela diz que quem o Pai, o verdadeiro Pai, né, e Deus como nosso Pai, se refere a isso, ama tanto o seu filho, tanto que o corrige. E até na hora que a disciplina precisa ser aplicada, ela precisa ser aplicada, sabe por quê? Porque a gente ama. Para corrigir, para tirar do caminho errado, para mostrar o caminho certo. Hoje nós vivemos, na maioria das igrejas, essa ideia falsa, né, mentirosa, de que a igreja tem que ser boazinha, que não tem que disciplinar ninguém, que tem que deixar cada um fazer o que bem entende. Não é assim que funciona. E nós precisamos resgatar até isso também. E sempre quando a gente se reúne como conselho da igreja, eu e os meus conselheiros presbíteros, a gente sempre lembra disso quando precisa, por exemplo, disciplinar alguém. A disciplina, diz a nossa Constituição da Igreja Presbiteriana, é para ser aplicada com amor. A gente vai sempre amar, até na hora de disciplinar. Até para dizer para aquela pessoa com a qual nós convivemos, ou com quem eventualmente tenhamos que conviver, que a pessoa está errada, que ela não está no caminho certo, precisa se corrigir. Mas temos que chamar a atenção, temos que disciplinar se for necessário, mas sempre com amor, visando o quê? O bem. Porque quem ama de verdade não hesita em disciplinar. Quem ama de verdade não hesita em corrigir. É por isso que amar é um conjunto de ações. Amar não é só você amar a sua esposa, não é só levar rosas, flores para ela toda semana, não. Amar é você conviver com ela, respeitá-la, amá-la de verdade, no sentido de estar sempre fazendo com que essa relação cresça cada vez mais. Mas, pastor, haverão os desentendimentos? Claro que haverão. Há em todos os setores da vida, no trabalho, na escola, na igreja também. Nem sempre a gente concorda com tudo. No entanto, com o amor, a gente supera os desentendimentos, porque a gente ama. E quem ama, passa por cima, supera, vai em frente, busca novos horizontes. Em segundo lugar, o amor a Deus, ele exige, melhor dizendo, algumas implicações. O amor a Deus é a base de tudo. Envolve todo homem, coração, alma, forças e entendimento. Não é religiosidade, mas espiritualidade. Eu me preocupo muito, às vezes, de ver dentro da igreja de Cristo, pode ser esta, pode ser outras também, a gente vê muita religiosidade, mas pouca espiritualidade. E nós precisamos
nesse amor a Deus, resgatar que Deus não quer religiosos, seguidores de normas direitinho ali, certinho. Não. Às vezes eu tenho medo danado. Desculpe a minha confissão pública aqui. Quando eu ouço algumas orações, me dá um medo. Porque às vezes, quando a gente pede determinada pessoa para orar, a gente de antemão já sabe tudo o que a pessoa vai dizer na oração. Sabe por quê? Porque não é oração, é reza, é vã repetição, como Jesus lá em Mateus, ele questiona e condena, né? Não, a orar, não useis de vãs repetições. Os fariseus amavam fazer isso, né? Fazem até hoje. Religiosidade é cumprimento formal de normas eclesiásticas. Espiritualidade é outro departamento. Espiritualidade é uma coisa totalmente diferente. É vivenciação da fé, da comunhão com Deus, que não se restringe ao domingo na igreja, nem ao culto de meio de semana do jardim de oração, nem ao culto de doutrina ou estudo bíblico. Isso não é religiosidade, não. Religiosidade é o dia a dia, é esse contato contínuo com Deus. A espiritualidade vai aflorando na sua vida, é muito mais do que apenas uma mera religiosidade, uma mera repetitividade. Às vezes na igreja, mesmo evangélica, a gente encontra muita repetitividade, muita falta de espiritualidade, muita religiosidade e, às vezes, até em casos mais extremos, muita carnalidade. E a espiritualidade vai se esvaindo, fica aquela religião mesmo, formal, aquela coisa sem gosto, sem sentido, sem prazer. Eu estava me lembrando essa semana do culto de domingo passado, que foi um domingo abençoado que tivemos aqui com o pastor Daniel Silva, e eu fiquei vendo, gente, como aquele homem é usado por Deus. Que trabalho abençoado ele faz. Mandei uma mensagem para ele essa semana, agradecendo por ele ter vindo. A igreja foi muito edificada com a palavra dele. Ele agradeceu a oferta que foi entregue a ele. E eu fiquei pensando, puxa vida, ele mostrou claramente que ele não faz coisas de religião, mas ele faz coisas porque ele ama a obra de Deus, porque ele ama a Deus e ama o seu próximo. E ele traduz isso aquelas ações maravilhosas que ele faz lá na cidade de Tailândia. Em terceiro lugar, o amor ao próximo também exige algumas implicações. Amar ao próximo exibe nossa identidade cristã. Quem é o meu próximo? Não foi a pergunta que fizeram a Jesus? Ou eu sou o próximo de quem? Os preconceitos sociais, raciais, religiosos, eclesiásticos nos afastam do nosso próximo. Quebrar barreiras é dever da igreja. Sabe para que a igreja existe? Para quebrar barreiras. Sabe para que a igreja existe? Para quebrar as regras da sociedade. A igreja existe para confrontar a sociedade que aí está. E a gente vai vendo que cada dia mais as leis do nosso país, por exemplo, elas vão de encontro ao que a Bíblia diz, que a palavra de Deus diz. Elas confrontam a igreja de Cristo. E a igreja de Cristo não pode simplesmente achar que não vai poder fazer nada. Não. Amar ao próximo é isso. É exibir a nossa identidade cristã e dizer, olha, a sociedade diz isso, mas a igreja de Cristo, a palavra de Deus diz que não é assim, que é desse jeito.
E nós vamos fazer. Ah, mas lá diz que não pode. Mas nós vamos fazer. Ah, mas vai desafiar. Nós vamos desafiar. Não temos medo. Temos a palavra. Temos o aval de Deus. Não vamos recuar. Mas na sociedade as leis dizem que vai ser daquele jeito. A lei diz, nós não vamos obedecer? Não. Porque a própria palavra diz que entre obedecer aos homens e obedecer a Deus, nós escolhemos obedecer a Deus. Ah, mas nós vamos sofrer consequências. Soframos. Soframos. Paciência. Mas vamos fazer o que a palavra de Deus determina. Não vamos acomodar as coisas. Não, talvez não dá. Não, vamos sim. Vamos sim. E usando aquela expressão tão popular, né? Doa a quem doer. Doa a quem doer. A gente vai fazer sim, porque estamos com a palavra de Deus. Vamos amar ao próximo e enfrentar essas implicações. Vamos vencer as barreiras, vamos enfrentar as discriminações, vamos enfrentar os preconceitos. A sociedade está aí, ó, cheia deles. Mas nós não vamos nos render, nós vamos em frente. Vamos quebrar essas barreiras. Isso é dever, é obrigação da igreja. Ela está nesse mundo para isso, para confrontar mesmo o pecador. Ainda mais hoje, que é até difícil falar que em pecado, né? E em pecadores. Algumas igrejas não estão nem usando mais essa expressão, porque isso ofende as pessoas, chamá-las de pecadores. Ué, nós também somos. A diferença é que somos pecadores lavados e remidos no sangue de Cristo. Amém? E temos consciência de que precisamos de Deus para não cair mais em pecado. Concluindo, irmãos, fomos chamados à comunhão para amar. Amar dá sentido à vida cristã, deve ser o nosso referencial. Amar a Deus é adorá-lo, servi-lo e obedecê-lo. Sermos reconhecidos pela nossa postura ética e moral é bom, mas precisamos ser reconhecidos como aqueles que amam profundamente a Deus e ao próximo. Não é só dizer que é crente em Cristo. Eu sou crente, eu sou da igreja evangélica X ou Y. É bonito, é bacana. Tenho uma vida, uma conduta correta, a minha moral é ilibada, ótimo. A minha ética é correta, ótimo. Tudo isso deve ser feito mesmo. Mas você precisa ser reconhecido por ser alguém que realmente ama a Deus e ao próximo de fato e de verdade, não apenas porque a teoria ou a teologia diz que deve ser assim. Não. Você faz isso por um sentimento que brota de dentro de você. Amar a Deus e amar ao próximo como a você mesmo. Essa é a referência da Igreja de Deus. E amar a Deus está aí, é adorá-lo, é servi-lo, é obedecê-lo. Como é que pode alguém dizer que ama a Deus, mas não quer adorá-lo, mas não quer servi-lo e nem quer obedecê-lo? Então, e isso eu aprendi lá nos meus tempos de universidade, de filosofia, não é? Felipe, que está aí, né, fazendo faculdade de filosofia, que essa lógica aí é errada. Que lógica é essa? Eu digo que amo a Deus, mas não o adoro, não sirvo e não o obedeço. Eu só digo que amo. Sim, mas e daí? E o restante? Se você não fizer o restante, você não ama coisa nenhuma, você está mentindo, está enganando a si mesmo, né? Com toda certeza. Irmãos, que possamos nós ter a certeza no nosso coração que nós precisamos desse relacionamento com Deus, desse envolvimento com o Senhor. Amar o Senhor do nosso coração, obedecendo ao Senhor, a sua palavra, as leis da igreja, as suas autoridades, servindo ao nosso próximo com muita alegria, fazendo tudo que estiver ao nosso alcance. Não precisa ser coisa grandiosa,
um grande evento. Não. No dia a dia, lá com o nosso vizinho, a gente tem que ter muita sabedoria, pedir isso a Deus. Coisas às vezes tão simples, né? Lá na minha casa, a garagem é na parte de baixo e fica as duas garagens. De um lado, são 4 apartamentos em cada bloco, ficam as duas garagens. De um lado, as garagens do pessoal que mora no primeiro andar, de um lado, e no primeiro andar em cima. E do outro lado, vice-versa. E aí, desde quando eu fui me morar aqui, fizemos agora em julho 2 anos, né? E a gente, um vizinho, eu tenho as minhas plantinhas. Minha garagem é toda com plantas em volta. Lá no meu condomínio, lá no meu bloco, lá é a única. O pessoal não tem muito tempo para cuidar de planta, não. Isso é coisa de aposentado. Tem que ficar molhando planta. Ou então o Felipe molha para mim quando eu viajo de férias. Aí, o vizinho insiste em colocar uma bicicleta lá na garagem em cima das minhas plantas. De vez em quando a bicicleta cai, quebra as minhas plantas. E eu sou muito conhecido lá no condomínio, graças a Deus por isso, e eu sempre pensando, meu Deus, como é que eu vou falar com esse vizinho para tirar essa bendita bicicleta daí e colocar do outro lado? O outro lado não tem planta nenhuma, estou do outro lado. E a bicicleta está lá. Aí de vez em quando encontrava a bicicleta caindo em cima das minhas plantas, eu ficava chateado, poxa, quebrou minha planta. E eu sempre ficava pensando, eu vou chamar ele, vou falar, ele é gente boa, todos eles lá, me dou bem com todos eles. Não sei como é que ele vai reagir. Ele pode dizer, mas a bicicleta fica do meu lado da garagem. É, fica do seu lado, mas cai para o meu. As minhas plantas ficam dentro da minha garagem, não fica na garagem dele. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou orar. Eu vou orar. Eles sabem que eu sou evangélico, sabem disso. E eu fiquei pensando assim, eu não posso falhar no meu testemunho com esse vizinho, nem com nenhum dos outros, né? Aí eu falei, eu vou orar. E orei. Aí passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4, 5, 1 ano, nada. Aí quando foi no início desse ano, não sei por quê, quer dizer, eu sei, né? Aí ele botou a bicicleta do outro lado. E agora a bicicleta está lá. Eu também não perguntei nada e eu falei, tá vendo? Eu pude resolver um problema com o meu próximo, com o vizinho, sem me indispor com ele, não sei como ele ia reagir, e mantive a amizade com ele, e a bicicleta está lá do outro lado agora. Nunca mais colocou do lado das minhas plantinhas. Minhas plantinhas agradeceram, né? E falei, gente, isso é a gente lidar com o próximo. É assim que a gente tem que lidar. Quantas vezes, irmãos, a gente fala na hora errada, a gente tem que esperar o momento oportuno para realizar as coisas. Nosso conselho aqui na igreja, a gente tem sempre muito essa preocupação de só tomar determinadas atitudes quando a coisa chega a um ponto em que não tem solução. Mas mesmo assim, tem que ser muito bem pensado, muito bem trabalhado, porque a gente não quer magoar o nosso irmão na fé, que é o nosso próximo mais próximo, né? Então a gente não vai magoar, não quer magoar ninguém. Há horas em que não tem jeito, a gente tem que dizer a verdade, né? Aí não tem jeito, a gente chama, conversa e damos o encaminhamento devido. Mas até lá é sempre buscando esse sentimento. Porque nós amamos a Deus, não queremos ver o nosso irmão, o nosso próximo aborrecido com a gente. E porque amamos o nosso próximo, também não queremos ver Deus se aborrecer com a gente por não fazermos o que devíamos fazer e sermos omissos na sua obra. Deus nos abençoe, irmãos, possamos ter essa consciência que fomos chamados à comunhão para amar a Deus e ao próximo. Amemos de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento, de todo o nosso coração. Amém. Quero convidar meus presbíteros
para virem tomar assento comigo, meus diáconos também, os que estiverem presentes, e pedindo que estejamos agora participando da celebração da ceia do Senhor. Presbítero Manuel, vou começar do decano, que é o mais velho, com a sua essa cabeleira branca dele é bonita, né? Oh, que maravilha, não é? Presbítero Santos, que está já caminhando indo para o mesmo passo, a cabeleira branca também, daqui a pouco chegando, já está chegando, ou já chegou, né, Socorro? Bom, eu não sei, às vezes eu falo assim, não, isso aí acho que era mais branco, mas a Socorro deu um jeito lá, eu acho. Presbítero Oswaldo, que já não é o caso do cabelo branco, mas é a barba branca, né? Mas aí pronto, aí ele substitui pela barba que está ficando branca. Diácono João, por favor. Diácono Marcos, venham sentar-se com o pastor aqui. Diácono Edson hoje está ausente, está, está fora da cidade, está numa missão da família. Por favor, podem sentar. Vamos estar participando mais uma vez da mesa do Senhor. E esse é um momento sempre muito gostoso, muito agradável, celebrar a ceia do Senhor. Confesso para os irmãos que daqui a algum tempo vou sentir saudade, mas virei aqui para participar com certeza das ceias.